A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Carlos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Rio de Janeiro. E esse é o jornal A Verdade que Liberta. Que Deus abençoe a sua vida e fique agora com as nossas notícias. Boa noite, eu sou Heloísa. A nossa notícia de hoje é sobre o tanque de Betesda. A história do tanque de Betesda é verdadeira e está registrada em João capítulo 5, verso 1 ao 9. No entanto, a parte que menciona um anjo movendo as águas tem sido debatida entre os estudiosos porque alguns manuscritos antigos não a incluem. O debate textual sobre João capítulo 5 verso 3b e o 4. Em algumas versões da Bíblia, João capítulo 5 verso 3b e o 4. A espera do movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali entrava, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. João 5, 3b, 4, Almeida Corrigida Fiel. Mas muitas traduções modernas como a NVI, Nova Versão Internacional, e a ARA, Almeida Revista e Atualizada, omitem essa parte porque os manuscritos mais antigos e confiáveis não a contêm. Isso sugere que essa explicação sobre o anjo pode ter sido uma nota marginal de um copista, que acabou sendo incorporada ao texto por alguns escribas posteriores. Por que algumas traduções mantêm essa parte? Tradição textual. Durante séculos, as cópias da Bíblia utilizadas no Ocidente incluíam esse versículo, especialmente na Vulgata Latina e na Textus Receptus, base da versão Almeida Corrigida e Fiel, e da King James Version. Contexto histórico e cultural. Mesmo que a parte do anjo tenha sido acrescentada depois, o relato sobre um tanque com poderes curativos já era conhecido na tradição judaica. A história é verdadeira? Sim, o evento narrado por João é verdadeiro. Jesus curou um paralítico que estava há 38 anos enfermo no tanque de Betesda. O detalhe sobre o anjo movendo as águas pode ser uma interpretação popular da época sobre o fenômeno das águas agitadas. Alguns estudiosos acreditam que o tanque poderia ser uma fonte termal subterrânea, cujas águas ocasionalmente borbulhavam, dando a impressão de uma intervenção divina. Conclusão: a cura realizada por Jesus no tanque de Betesda é um fato histórico e teológico importante. A parte do anjo agitando as águas é questionada pelos estudiosos porque não aparece nos manuscritos mais antigos, mas pode refletir uma crença popular da época. Isso explica por que algumas traduções a mantêm e outras a omitem. Vamos ouvir o que nossa jornalista Fernanda tem a dizer. Boa noite. Sim. Em João capítulo 5 verso 7, o paralítico explica a Jesus por que não consegue ser curado no tanque de Betesda. As traduções da Nova Versão Internacional, NVI, e da Almeida Revista e Atualizada, ARA, apresentam esse versículo da seguinte forma. NVI, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. ARA, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ambas as traduções destacam a dificuldade do homem em alcançar o tanque a tempo devido à falta de assistência e à chegada de outras pessoas antes dele. Sim, tanto na NVI quanto na ARA, o texto sugere que as águas eram agitadas e que isso desencadeava uma corrida para o tanque, pois o paralítico reclama que outra pessoa sempre chega antes dele. No entanto, o versículo não identifica diretamente quem ou o que agitava as águas. O detalhe sobre um anjo movendo as águas, João 5, 3b, 4, não aparece nas traduções modernas, porque não está nos manuscritos mais antigos. Isso indica que a agitação da água era real, mas sua causa exata não é explicada no texto original mais antigo. Havia uma crença popular de que entrar na água logo após o movimento resultava em cura. O foco do texto não é o tanque, mas a cura realizada por Jesus, que mostra que a verdadeira restauração não vem do tanque, mas do poder de Cristo. Portanto, o paralítico acreditava que precisava ser o primeiro a entrar porque essa era a tradição da época, mas Jesus demonstra que a cura não vem de um evento místico, e sim da sua autoridade divina. O nosso ouvinte José tem uma pergunta a fazer a nossos jornalistas.
Se as águas de algum rio ou lagoa de tempo em tempo se movimentassem sem ter nenhuma explicação da ciência ou da natureza, o que as pessoas iriam pensar? Fernanda responde: se as águas de um rio ou lagoa se movimentassem periodicamente sem nenhuma explicação científica ou natural, as pessoas provavelmente interpretariam o fenômeno com base em suas crenças e contexto cultural. Algumas possíveis interpretações seriam: interpretação religiosa ou sobrenatural. Muitos associariam o evento a uma ação divina, angelical ou espiritual, acreditando que Deus ou algum ser celestial está agindo. Poderia surgir a ideia de que as águas têm poder curativo ou sagrado, assim como no tanque de Betesda. Algumas religiões poderiam considerar o fenômeno como um sinal profético ou milagroso. Interpretação mística ou popular. O evento poderia gerar superstições, levando as pessoas a realizarem rituais ou práticas espirituais no local. Algumas culturas poderiam desenvolver lendas sobre o lugar, atribuindo a movimentação da água a espíritos, forças ocultas ou divindades locais. Interpretação científica ou cética. Cientistas e estudiosos buscariam explicações naturais, como atividade sísmica, gases subterrâneos ou correntes ocultas. Algumas pessoas poderiam descartar qualquer explicação sobrenatural e acreditar que é um fenômeno natural ainda desconhecido. Reação coletiva e social. O local poderia se tornar um ponto de peregrinação, atraindo visitantes e doentes em busca de cura. Líderes religiosos ou autoridades poderiam dar uma explicação oficial, influenciando a forma como a população interpreta o fenômeno. Esse tipo de fenômeno já ocorreu na história, e muitas vezes resultou em santuários, tradições religiosas e crenças populares. Se algo assim acontecesse hoje, provavelmente haveria um debate entre fé, ciência e crenças culturais, assim como acontece com a história do tanque de Betesda. O ouvinte José faz outra pergunta. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão. Porém, não existe registros que, por causa disso, outros foram lá mergulharem para receberem a cura também. Jornalista Thaís responde: exatamente. Naamã foi curado da lepra após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, segundo Reis capítulo 5 verso 1 ao 14. Mas não há registro bíblico de que outras pessoas tenham tentado fazer o mesmo para serem curadas. Isso nos ensina alguns princípios importantes. 1. A cura foi um ato específico da obediência de Naamã. O profeta Eliseu ordenou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Jordão como um teste de fé e obediência. O poder curador não estava na água em si, mas na obediência à palavra de Deus. 2 Reis 5, 10, 14. Naamã resistiu a princípio, pois achava que os rios de Damasco eram melhores, mas quando obedeceu, foi curado. 2. Não virou um ritual ou tradição. Ao contrário do tanque de Betesda, onde havia uma crença popular de cura periódica, João 5, 1, 7, o caso de Naamã foi único e direcionado por Deus através do profeta. Deus não transformou o Jordão em uma fonte contínua de curas, como se o milagre estivesse na água e não em sua vontade. 3. Deus atua de forma diferente com cada pessoa. No Novo Testamento, Jesus curou vários leprosos, mas de formas diferentes. Lucas 17, 12, 14, Mateus 8, 2, 3. Isso mostra que Deus não age de forma mecânica ou repetitiva, mas de acordo com seu propósito para cada pessoa. A diferença entre o caso de Naamã e o tanque de Betesda é que o milagre de Naamã foi um ato direto de Deus para ele, sem criar uma tradição de cura pelo Jordão. O foco não era a água, mas a obediência e a fé. Por isso, outros não foram ao Jordão esperando cura da mesma forma, pois não havia uma promessa contínua ligada ao rio, apenas um evento único na história de Naamã. O ouvinte Marcos também deseja fazer uma pergunta. A Bíblia fala do anjo das águas, e fala dos anjos das crianças. Os anjos têm os seus ofícios. Não pode ser que foi mesmo um anjo que moveu as águas, visto que são eles que cumprem as ordens de Deus. Sim, os anjos são servos de Deus e cumprem suas ordens, conforme ensina a Bíblia. Anjos executam juízos e bênçãos. Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos protegem e assistem os servos de Deus. Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A Bíblia menciona anjos com ofícios específicos, como o anjo das águas em Apocalipse capítulo 16, verso 5. Ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, o Santo, porque julgaste estas coisas. O tanque de Betesda e a possibilidade de um anjo.
A passagem de João capítulo 5 verso 4, que aparece em algumas traduções mais antigas, menciona um anjo. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali entrava, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Se essa parte realmente fazia parte do texto original, poderia indicar que Deus permitia que um anjo movesse as águas para curar, como parte de sua misericórdia para com os enfermos. Isso se encaixaria no padrão bíblico de Deus usar anjos para cumprir seus desígnios. Porque muitos manuscritos não trazem João capítulo 5 verso 4. Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento não incluem João capítulo 5 verso 4, o que faz muitos estudiosos acreditarem que essa parte foi acrescentada depois, talvez como uma nota explicativa. O paralítico menciona que as águas eram agitadas e que outros entravam primeiro e eram curados, João capítulo 5 verso 7, o que indica que o movimento da água era real e era associado à cura. Mesmo que capítulo 5 verso 4 tenha sido um acréscimo posterior, isso não significa que a crença era falsa. Pode ter sido uma tradição oral explicando o que acontecia no tanque. Pode ter sido um anjo. Sim, é possível que um anjo tenha sido o agente por trás do movimento da água, já que a Bíblia ensina que anjos realizam missões divinas. No entanto, o texto não afirma com certeza a origem do fenômeno. Poderia ser um anjo, um evento natural controlado por Deus ou apenas uma crença popular. Jesus não reforça a ideia do tanque como meio de cura. Ele cura o homem diretamente, sem depender do tanque. O Novo Testamento enfatiza a fé em Cristo, não em rituais ou locais específicos para a cura. Conclusão: embora a ideia de um anjo movendo as águas seja possível e esteja alinhada com o papel dos anjos na Bíblia, o mais importante na passagem não é o tanque, mas a autoridade de Jesus para curar independentemente do local ou tradição. O episódio ensina que a verdadeira fonte de cura e restauração está em Cristo, não em fenômenos externos. Maria também deseja fazer uma pergunta. Me diga em quem devo confiar, nos primeiros tradutores das Escrituras que arriscaram suas vidas para preservar o texto sagrado ou nos teólogos modernos, que frequentemente divergem entre si. Além disso, quantas traduções antigas, em diferentes idiomas, registram que um anjo movia as águas, e quantas mencionam apenas o movimento sem especificar a causa. A questão sobre a inclusão ou omissão de João capítulo 5 verso 4 nas traduções bíblicas envolve a análise de manuscritos antigos e decisões tomadas por tradutores ao longo da história. Os primeiros tradutores, como João Ferreira de Almeida, trabalharam com os manuscritos disponíveis em sua época, que frequentemente incluíam João capítulo 5 verso 4. No entanto, descobertas posteriores de manuscritos mais antigos e considerados mais confiáveis, como o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, que datam do século IV, não contêm esse versículo. Além disso, traduções antigas para o latim, siríaco e cótico também não o incluem. Com base nessas evidências, muitos estudiosos e tradutores modernos concluíram que João capítulo 5 verso 4 provavelmente foi uma adição posterior ao texto original, possivelmente inserida como uma nota explicativa que acabou sendo incorporada ao corpo do texto em cópias subsequentes. Por isso, traduções contemporâneas, como a Nova Versão Internacional, NVI, optam por omitir ou colocar em nota de rodapé esse versículo, enquanto traduções mais antigas, baseadas em manuscritos diferentes, o mantêm. A divergência entre tradutores antigos e modernos não se deve a uma falta de confiança ou integridade, mas sim às diferentes evidências textuais disponíveis em suas respectivas épocas. Os tradutores antigos trabalharam com os melhores recursos que possuíam, muitas vezes sob condições adversas, enquanto os tradutores atuais têm acesso a uma gama mais ampla de manuscritos e ferramentas de crítica textual. Portanto, ao considerar em quem confiar, é importante reconhecer que tanto os tradutores antigos quanto os modernos buscaram transmitir o texto bíblico da forma mais fiel possível, dentro das limitações e conhecimentos de seus tempos. A decisão de incluir ou omitir certos versículos reflete o compromisso contínuo de se aproximar ao máximo do que se acredita ser o texto original das Escrituras. O pastor Fábio Siqueira fará a conclusão desta reportagem. O tanque de Betesda e as piscinas romanas em Jerusalém. O contexto histórico e arqueológico. As piscinas de cura construídas pelos romanos em Jerusalém fazem parte da história da cidade. Muitos estudiosos acreditam que o tanque de Betesda, mencionado em João 5, pode ter sido uma dessas estruturas. Função das piscinas.
Os romanos, influenciados pelos gregos, construíram balneários e termas para higiene, rituais e tratamentos medicinais. Eles acreditavam que certas águas tinham propriedades curativas, e os judeus também usavam piscinas para purificação ritual, Smikaot. O tanque de Betesda. Arqueólogos descobriram que Betesda era um complexo de 2 grandes piscinas cercadas por 5 pórticos, confirmando a descrição bíblica. Algumas hipóteses sugerem que o tanque pode ter sido um reservatório de água. Os judeus o utilizavam para banhos rituais. Os romanos podem tê-lo adaptado para fins termais ou medicinais. Isso contradiz a Bíblia? Não necessariamente. Se as pessoas já acreditavam que a água tinha propriedades curativas, faz sentido que associassem seu movimento a um sinal sobrenatural. A menção a um anjo pode ter sido uma explicação popular para um fenômeno desconhecido. A autoridade de Jesus sobre a cura. O foco do relato bíblico não é o tanque em si, mas a autoridade de Jesus. Ele cura o paralítico sem precisar das águas, mostrando que a verdadeira fonte de cura não está em rituais ou crenças populares, mas nele. Conclusão. As piscinas romanas em Jerusalém revelam que tanto judeus quanto romanos já acreditavam no poder curativo das águas. Porém, a Bíblia destaca algo maior: a cura definitiva vem de Jesus, que transcende tradições e crenças humanas.